E o Botafogo pipocou, perdeu de 3-1 para o Penharol e está classificado para a final da Copa Libertadores da América. Like no vídeo, se inscreve aí no canal, comenta aí embaixo quem vocês acham que vai ser campeão da Copa Libertadores. O Atlético Mineiro, o Galo Forte e Vingador, a equipe da Estrela Solitária, a equipe do Botafogo, dois times que não têm tanta tradição em Libertadores. O Galo venceu apenas uma vez em 2013 com R49 e companhia, né, pessoal? Diego Tardelli, aquele time histórico do Galo. E o Botafogo, que pela primeira vez na sua história alcança uma final de Libertadores. Pessoal, que jogo de ontem, aquele jogo bem difícil, aquele jogo que o torcedor botafoguense, apesar da vantagem de 5-0, com certeza sentiu um frio na pele com aquele jogo. Um verdadeiro jogo de Libertadores, né, pessoal? Vou falar para vocês que foi um jogo que, desde o extracampo, né, no pré-campo ali da partida, já teve muitas polêmicas, torcida do Botafogo sendo agredida ao longo do caminho para o estádio, os próprios torcedores, os jogadores também foram agredidos ao longo do percurso para o estádio. O jogo que teve polêmica, que teve que ser transferido de um estádio para o outro, devido à incapacidade do governo uruguaio, da polícia uruguaia, de dar segurança para os torcedores do Botafogo. Situação muito ruim para um duelo de semifinal de Libertadores, mas que foi um jogo com a cara da Libertadores. E que jogo, meus amigos? Para o torcedor botafoguense deve ter sido um infarto no coração, com certeza. Apesar da vantagem enorme de 5-0, tem coisas que só acontecem com o Botafogo e foi bem isso que aconteceu ontem, pessoal. Tenho certeza que o jogador uruguaio nunca mais acerta um chute daquele de fora da área igual ele acertou. E acabou abrindo o placar em 1-0 para a equipe uruguaia. O Penharol conseguiu fazer então seu primeiro gol. E foi um jogo que no primeiro tempo foi extremamente ofensiva a equipe do Uruguai, tentando fazer bastante jogadas pela linha de fundo, bastante cruzamentos, apostando bastante no seu principal jogador, que era o Léo Fernandes, criando muitas oportunidades para a equipe do Penharol. E esse jogador foi peça essencial na construção do time uruguaio nessa partida contra a equipe do Botafogo. Jogador interessante, já atuou aqui no futebol brasileiro pela equipe do Fluminense. Pode ser um bom reforço para alguns times brasileiros, quem sabe no ano que vem. Lembrando que quando ele atuou pelo Fluminense, o técnico era o Fernando Diniz, e alguns jogadores podem não se adaptar tão bem ao estilo de jogo do Diniz, mas no estilo de jogo do Penharol, no estilo de jogo do Diego Aguirre. Ele com certeza é o grande nome do time, o cérebro, o principal jogador artilheiro, o principal assistente de passes também. Então é um cara que pode sim vingar aqui no futebol brasileiro. Quem sabe tem um futebol até parecido um pouco com o Garro, finaliza muito bem de fora da área, é um jogador que é interessante e caberia muito bem, talvez em 10 times da Série A do futebol brasileiro, até quem sabe no próprio Botafogo com a saída do Thiago Almada para o futebol francês, né, já que ele deve ir para o Lyon na próxima temporada. Pessoal, voltando a falar do jogo então, no intervalo da partida, né, pessoal, o torcedor do Botafoguense foi bem apreensivo para o segundo tempo. Teve aquele lance que o Bastos salvou uma bola dentro da linha, né? Lembrando, óbvio, né? O John acabou sofrendo a falta no lance anterior que foi marcada pelo juiz. Se tivesse o gol, teria sido anulado. Mas nos minutos finais do primeiro tempo, o John acabou saindo de uma bola que ele soltou, né, pessoal? Um negócio meio estranho ali com o John. E acabou gerando essa oportunidade de gol da equipe do Penharol. Sorte do Botafogo, o primeiro tempo terminou em 1-0. Se esse jogo tivesse terminado em 2-0, talvez fosse uma situação um pouco complicada voltar para o segundo tempo. A equipe do Penharol estava muito bem na partida, né, pessoal? Lembrando também, não vamos nos esquecer, né, que o time que venceu a equipe do Penharol no primeiro jogo por 5-0 não foi o mesmo time que entrou em campo, né? Então o Botafogo perdeu alguns pilares desse time, né? O principal jogador da parte defensiva do Botafogo é o Barbosa, e ele não foi a campo como titular, acabou entrando no decorrer da partida. Perdeu seu principal homem de meio de campo ali em termos defensivos, que foi o Gregor, que também não podia atuar devido ao medo da equipe botafoguense de perder o jogador para a final da Libertadores. Perdeu seus principais nomes de ataque ali também, como o Igor Jesus e o Luiz Henrique, que dispensam comentários, são jogadores essenciais até mesmo na seleção brasileira nesse momento. E também não contava com o Thiago Almada, ali, o craque do meio de campo do time, principal jogador. Teve o Savarino durante a partida, mas o Savarino muito apático, talvez pela companhia do Tietê, acabou não conseguindo fazer grandes jogadas. Também com o Tiquinho Soares muito abaixo do nível do Igor Jesus. O Botafogo saiu muito bem com esse 1-0 do primeiro tempo. Resultado que garantiria o Botafogo na final da Libertadores. Mas aí o goleiro do Penharol, né, pessoal? Goleiro polêmico, já tinha se envolvido em polêmicas no jogo de ida, já tinha se metido em polêmicas nos jogos contra o Flamengo e o Atlético Mineiro. E no intervalo da partida resolveu dar um pisão. Vi até uma entrevista do John, né, que falou que de fato doeu bastante, mas óbvio, ele deu uma encenadinha ali no final, né, para poder contribuir. E o juiz, eu nunca tinha visto isso na minha vida, pessoal. O jogador expulso no meio do intervalo da partida, time precisando vencer e o cara faz uma dessa. Se ele não for multado pela diretoria do Penharol, pelo amor de Deus, né? Lembrando que ele era reserva no América Mineiro, falhou bastante.
no primeiro jogo de ida, né? Teve um gol do Savarino que a finalização é em cima dele, ele acaba empurrando a bola para dentro do gol. Então é um goleiro fraco que o Botafogo não soube explorar ao longo da partida, porque também não criou grandes oportunidades ao longo do primeiro tempo em que ele esteve em campo, né, pessoal? Dando continuidade, o Botafogo voltou então para o segundo tempo com um jogador a mais. Aquele drama do Botafoguense acabou dando uma diminuída, né, pessoal? O torcedor botafoguense, até o mais apreensivo, já deve ter ficado um pouquinho mais relaxado, mas quando a gente voltou para o segundo tempo, não parecia que a equipe do Penharol tinha um jogador a menos, tanto que eles conseguiram fazer o segundo gol, né, numa jogada dentro da área, uma finalização no cantinho. Demérito para o goleiro John, que apesar de no primeiro gol eu acreditar que ele não teve falha, né, foi um chute de raríssima felicidade, no segundo ele poderia ter pegado. E aí o equipe do Penharol acabou fazendo 2-0. O Botafogo teve algumas oportunidades. Teve um lance que o Vitinho acabou driblando o goleiro e o juiz tinha invalidado o lance, marcando penalidade máxima, que depois ele removeu no VAR, né? Muita polêmica sobre esse lance também. Alguns torcedores dizendo que deveria ter sido marcado vantagem, mas a verdade é que a regra não diz que pode dar vantagem em lance de pênalti. Então sempre que ocorrer um pênalti, o juiz tem que marcar, independentemente do time ter vantagem ou não. Teve um lance também que o Tiquinho Soares lançou o Marlon Freitas, que saiu na cara do gol, e o goleiro De Amores, que também foi reserva, jogou pelo Fluminense, se eu não me engano, era o terceiro goleiro do time do Fluminense na temporada passada, campeão da Libertadores, acabou defendendo. E a equipe do Botafogo não conseguia abrir o placar. O time do Penharol então começou a fazer uma postura de muito de bola na área, colocou um centroavante gigante de 1,96m de altura, então um cara muito alto ali, atazanando a defesa do Botafogo, até que o jogador do Botafogo, o nosso querido Matheus Ponte, o lateral direito uruguaio, meio estranho. Será que ele é torcedor do Penharol? Será que é torcedor do Nacional? Não sei. Só sei que ele entrou muito pilhado na partida, pessoal. E acabou tomando 2 cartões amarelos em 1 minuto de intervalo. Muito infantil, né? Jogador novo ainda, tem muito a amadurecer. E com certeza vai aprender isso como uma lição para sua vida, mas que está fora da final da Libertadores. Talvez não seja um grande demérito para o Botafogo, que tinha medo de perder jogadores mais importantes, como o Luiz Henrique, como o Igor Jesus, e que vão poder continuar com esses jogadores. O Botafogo então precisou reforçar o sistema defensivo. O Baixo já estava pendurado na partida e estava sendo um jogador de bastante contato ao longo do jogo. O Botafogo precisou então colocar em campo o Barbosa. Decisão acertadíssima, impressionante como esse zagueiro ele consegue fazer os outros homens da linha defensiva do Botafogo crescerem, né, pessoal? Então ele consegue se aproximar das jogadas, antecipar lances. Um jogador bem forte e ríspido e conseguiu conter o time do Penharol, até que o Botafogo então aos 90 ali no jogo, né, 44 do segundo tempo, conseguiu fazer o seu primeiro gol, uma bonita troca de passe entre o Thiago Almada e o Marlon Freitas, né, pessoal? O Thiago Almada conseguiu fazer o gol do Botafogo 2-1. E eu vou ser bem sincero com vocês, pessoal. Eu saí da televisão, né, eu fui no meu quarto pegar um carregador de celular. E quando eu voltei, o time do Penharol já tinha feito 3-1, tá? Então foi bem estranho esse lance. O próprio Barbosa comentou na partida após a partida, né, que foi um lance que provavelmente se ele não tivesse o risco de tomar amarelo, o Botafogo não teria tomado o gol, porque ele teria se antecipado. Mas como bateu esse medo para ele, ele acabou não antecipando o lance e a equipe do Penharol conseguiu fazer 3-1. O jogador do Penharol saiu emocionado ali do gol, o time do Penharol, a torcida aplaudindo bastante o time. Para eles foi como se fosse uma vitória, uma superação depois de perder de 5-0. Como eles disseram anteriormente, né, o Botafogo seria o Mike Tyson. E para eles terem conseguido vencer o Mike Tyson já foi histórico. Lembrando que o Penharol é um time que 5 vezes campeão da Libertadores, mas que há um bom tempo não consegue competir em alto nível nessa competição. O Botafogo não tem nada a ver com isso. Primeira vez na sua história alcança uma final de Libertadores. Vai ter a honra de disputar essa competição contra o Galo, 2 times alvinegros muito fortes que vamos ter uma prévia, né, pessoal? Já que esses times ainda não se enfrentaram no segundo turno do Brasileirão, então um pouco antes da final da Libertadores vamos ter um confronto lá no estádio da Arena MRV entre Galo e Botafogo. Lembrando que no primeiro turno o Botafogo venceu por 3-0 a equipe do Galo, mas era um Galo totalmente diferente, um Galo que vivia com uma série de lesões e é uma equipe que é totalmente diferente no Brasileirão do que é nas competições de mata-mata. O time do Galo fede a competição de mata-mata e a gente vai ter uma prévia do que vai ser o Galo na Libertadores nesse confronto de final de semana contra a equipe do Flamengo, né, pessoal? A gente vai ver como é que esse Galo pode conseguir superar o Flamengo e o Botafogo tem que assistir essas partidas e aprender e entender o que pode ser feito. Pessoal, se fosse outros tempos, muitos diriam que o Botafogo teria revertido e perdido essa partida por uma diferença de mais de 5 gols, como já tremeu nas pernas em alguns momentos ao longo da sua história, né, pessoal? Quem não se lembra do ano passado que a equipe acabou perdendo 14 pontos de diferença. Mas esse time parece ser muito diferente, parece ser um elenco
que está mais preparado para poder viver essa situação. Tem alguns jogadores que são mais experientes, que estão acostumados a vencer. E isso pode ser o ponto diferencial do Botafogo nessa disputa contra a equipe do Atlético Mineiro. É isso, pessoal. Difícil dar palpite agora sobre quem vai vencer. O Galo também se superou muito bem diante da equipe do River Plate. Mas é isso. Comenta aí embaixo quem vocês acham que vai ganhar. Até ao longo da final a gente faz mais alguns vídeos sobre a Libertadores. E até o próximo vídeo, beleza? Até o próximo vídeo. Tchau!